Vamos continuar, então, o nosso estudo bíblico em Neemias, né? O tema Reconstruindo os Muros do Jardim Marília, tá bom? Bom, semana passada, né, no domingo passado, nós estudamos e vimos ali a oração, né, de Neemias. E nós vimos que antes de Neemias falar com o rei, o que que ele fez? Ele orou, certo? Ele orou. Deixa eu colocar aqui som de ponteiro. Pronto. Ele orou. E nós estávamos ali trabalhando o conteúdo da oração de Neemias, ok? E o primeiro ponto que nós vimos foi que Neemias, ele enfatiza a soberania de Deus, certo? E nós pegamos ali esta ideia e aplicamos da seguinte forma: quanto maior Deus for para você, quanto mais você enfatiza a soberania de Deus, a sua grandeza em suas orações diante a problemas, né, diante a desafios, quanto mais você enfatiza essa natureza de Deus, esse atributo dele, né, que é a sua soberania, menor os seus problemas ficarão, certo? Então, ore pela reconstrução da igreja e na sua oração enfatize a soberania de Deus. Agora nós vamos trabalhar o segundo conteúdo, né? A segunda ideia que nós encontramos na oração de Neemias, que está ainda ali no capítulo 1, certo? E eu quero destacar essa parte aqui de Neemias, né? Neemias capítulo 1, se você está com sua Bíblia, acompanha aí no capítulo 1, certo? Agora, se eu não me engano, é o verso de número 5 ou 6, né? Que eu não coloquei aqui na referência, mas está aqui nos slides. Se você quiser me acompanhar, está aqui, tá bom? Então ele diz o seguinte, Neemias, né? Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Ele orando, né? Antes de falar com o rei. Os quais temos cometido contra ti. E eu e a casa do meu pai pecamos, né? Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, certo? Bom, é muito interessante a forma como Neemias, ele ora aqui, né? E perceba uma coisa, Neemias, ele enfatiza a confissão aqui de pecado nesse segundo ponto. Ele faz uma oração de confissão de pecado. Mas note, ele usa essa expressão que remete à ideia que ele se coloca ali como um dos pecadores, como uma pessoa também que teve o seu erro, que cometeu um pecado, né? Ele diz o seguinte, né? Os quais temos cometido contra ti, e a casa do meu pai pecamos, né? Ele se coloca naquela posição como alguém que pecou também. Mas aí um fato interessante, Neemias, irmãos, ele nasceu no cativeiro da Babilônia. Ele nasceu. Isso significa o quê? Que ele não estava na época em que os israelitas caíram na idolatria. Então, ele nunca tinha cometido esse pecado da idolatria. Ele era uma pessoa totalmente consagrada a Deus, ele era uma pessoa assim que seguia os mandamentos de Deus, mas mesmo assim ele diz: pecamos contra ti. Mesmo não tendo participação daquela idolatria que houve ali no Reino do Sul, e por causa dessa idolatria, a Babilônia foi lá e castigou Israel e trouxe alguns judeus para a Babilônia, mesmo ele não fazendo parte daquilo, ele fala: olha, eu pequei contra ti, Senhor, a culpa também é minha, né? Então ele compreende que o pecado era dele também, como nós estamos vendo aqui, mesmo não tendo participação. Irmãos, olha só,
eu quero destacar com vocês um princípio bem interessante aqui, né? E o princípio é o seguinte: interceda em favor do seu próximo e o ajude a levar o fardo, mesmo se você não tiver culpa. Isso daí, dentro de um projeto de reconstrução, dentro de uma equipe de trabalho e principalmente até mesmo dentro de uma empresa, é muito importante. Você que, de repente, pode se tornar um futuro líder, ou se você não é líder também, né? Essa questão da intercessão em favor do seu próximo. Mesmo se você não tiver culpa, mesmo se você não tiver responsabilidade perante uma situação que está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, mais ou menos como isso é praticado na nossa realidade, né? Primeiramente, antes de contar esse exemplo, como isso pode ser aplicado na nossa realidade, é o seguinte: nós devemos fazer isso também, né, de interceder em favor do próximo, e não ficar apontando, né, quem que é o culpado. Não, se a situação está assim é por causa de você, se a situação está assim foi por causa de fulano, etc. Ao invés de ter esse tipo de posicionamento, nós também temos uma posição do tipo: eu também cometi, eu também tive meus erros, eu também falhei, né? Nós temos que ter esse tipo de posicionamento, não apenas porque Neemias ele trabalhou assim, ele teve uma atitude assim, mas também porque, principalmente, Jesus Cristo fez isso. Note, Jesus Cristo intercedeu por nós e levou a culpa, apesar de ser inocente. E foi o que Neemias também fez. E olha só como isso é aplicado no nosso dia a dia. Existe um pastor chamado Tim Keller, né? É um pastor americano, e ele tem um membro ali da igreja dele, a Igreja Presbiteriana Redenção, ali de Nova York, e esse membro ali da igreja dele, ele é líder de um setor ali da empresa dele, uma empresa importante lá nos Estados Unidos. Ele é líder de um setor, né? E aconteceu uma coisa lá, um dos seus funcionários, né, uma das pessoas na qual ele gerenciava, ele liderava, cometeu um erro muito grave, né? E esse diretor, esse líder desse setor aí, ele, como se diz, ele intercedeu em favor desse funcionário, quando ele teve que se reunir com os diretores, né? E aí ele disse o seguinte: não, a culpa foi minha, a culpa não foi dele, a culpa não tinha sido desse líder, mas mesmo assim ele tomou as dores, né? A culpa foi minha, então se tiver que castigar, me castigue, né? Porque a responsabilidade foi minha. E por causa dessa atitude, aquele funcionário, né, que cometeu aquele erro, ele não foi demitido, né? Esse funcionário, né, que tinha cometido o erro, ele ficou sabendo dessa situação. E depois de alguns meses, ele ligou, né, ligou para o seu chefe e falou o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que você intercedeu por mim perante um erro que eu cometi. E por que isso? Por que você fez isso? Você poderia ter sido demitido, né? Aí esse diretor falou o seguinte, né? Esse líder o líder dele, né? Não, pode deixar quieto, tranquilo, já passou, já foi, bola para frente. Só que aí esse funcionário ele começou a insistir, não, mas eu quero saber por que você fez isso, por quê? Até que chegou um dado momento que ele disse, né? Não, tá bom, eu vou dizer por que eu fiz isso. Olha só, eu sou cristão. E lá na minha igreja, a gente prega isso, porque Jesus Cristo fez isso por mim. Ele tomou as dores, ele levou sobre si uma culpa, um pecado na qual ele não cometeu, na qual eu cometi. E intercedeu, ele fez uma intercessão por mim, né? Jesus Cristo. Ele foi a ponte entre mim e Deus. Ele se fez pecado por mim. É por isso que eu tive essa atitude. Eu estou fazendo por você a mesma coisa que Jesus Cristo fez por mim. E aquela atitude chamou muita atenção daquele funcionário. Ele ficou pensando: nossa, eu nunca tinha pensado por este ângulo. E por causa dessa situação, ele começou a frequentar a igreja, ele começou até ir para
a igreja e se tornou membro, né? Ele se converteu. Então, isso daí é aplicar o que nós encontramos aqui em Neemias, quando ele faz a oração, olha, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nós cometemos grandes pecados e delitos contra ti. Mesmo Neemias não tendo culpa ali, naquela situação. Ele fez a mesma coisa que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Então, aplique isso também no projeto de reconstrução, irmãos. Interceda em favor do seu próximo, mesmo muitas vezes você não tendo responsabilidade sobre uma situação que está acontecendo na igreja ou até mesmo no seu trabalho. Tenha essa atitude que Jesus Cristo teve. Isso daí é muito importante. E quando isso se tornar difícil de fazer, lembre-se, Jesus Cristo fez isso em seu lugar. Por que então eu não devo fazer a mesma coisa? Porque é muito difícil realizar e ter esse tipo de atitude, né? A gente tem a tendência de dizer o seguinte, não, se a situação está assim por causa de fulano, por causa de ciclano, a culpa não é minha, etc, né? Isso daí é para a vida toda, em todas as áreas da vida, não apenas na igreja, mas também principalmente na empresa, estudos em grupo também, né, que tem que fazer um trabalho em grupo ali na faculdade, isso também é muito comum acontecer. E toda vez que isso ficar difícil de ser realizado, lembre-se de Jesus Cristo, né? Ao invés de nós apontarmos o dedo, né? Hernandes diz, o pastor Hernandes, levante a mão para o céu. Ao invés de apontar o dedo, levante a mão para o céu. Isso daí é muito importante em projetos de reconstrução de igreja ou até mesmo de trabalho, tá bom? Certo, irmãos? Vou para o terceiro e último ponto aqui da oração, aí depois eu vou abrir para os comentários aqui, para não ficarmos muito num só texto, né? Outro aspecto que é interessante dessa oração, né, de Neemias, é que ele destacou a soberania de Deus, né, no capítulo 1, ele fez uma oração de intercessão, certo? Confissão de pecados, isso é muito importante em um projeto de reconstrução, nós admitirmos os nossos pecados e nos arrependermos dele, certo? E terceira ideia é o seguinte, converta a sua oração em atitude, né? Depois de ele ter feito essas duas coisas, ele disse, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, né? Olha só, depois de Neemias ter orado, ele pediu para Deus preparar o coração dele, para que ele possa ter coragem a fim de ele converter toda aquela teoria, né, que ele tinha em seu coração em prática, certo? Em prática. Então, ele não fica apenas na oração. Ele vai lá e faz a parte dele, né? E ele diz o seguinte, Senhor, que eu possa ser bem-sucedido naquilo que eu faço, né? Então, é o seguinte, irmãos, a oração não pode substituir o trabalho duro. Não pode. A oração não pode ser feita também, muitas vezes, sem você assumir um grau de responsabilidade. Então, por exemplo, quando você orar para que a igreja possa ser reconstruída, para que a igreja possa ser levantada, é muito importante que você ore assim, Deus, que eu possa ser bem-sucedido nesse plano de reconstrução também da minha igreja. Que eu possa fazer a minha parte também. Que o Senhor me capacite para eu ajudar o pastor da minha igreja, o conselho da minha igreja, os meus irmãos na igreja. Me capacite também para que eu possa ajudar nesse projeto de reconstrução. E mais para frente, nós vamos ver que o projeto de reconstrução de Jerusalém, Neemias não fez tudo sozinho, ele teve o apoio das pessoas. Da mesma forma é com relação à reconstrução da igreja. Tem que ter a espontaneidade, essa ajuda, essa cooperação. Então é o seguinte, irmãos, ore para que a igreja cresça,
porém seja um discipulador também, um conselheiro, um dizimista, um professor da escola dominical. Converta a oração em prática, em prática. Neemias, irmãos, ele orou para que Deus o capacitasse, ao invés de capacitar outras pessoas. Ele não fez uma oração assim, Deus capacite Ananias, né? Capacite Esdras, capacite Zacarias, né? Capacite outros profetas, o profeta Ageu também, que era do mesmo tempo, para que ele possa liderar Israel nessa reconstrução. Não, ele não fez isso e falou assim, que eu possa ser bem-sucedido. Bem-sucedido. Então, irmãos, isso daí é muito importante. Ore para que Deus te capacite a ser um discipulador, né? Isso daí é uma coisa que eu vou enfatizar muito no ministério. E um conselheiro também, né? Isso daí é uma coisa muito importante para a igreja crescer, que é o cuidado um a um, uma coisa que eu vou enfatizar muito, muito mesmo no ministério. Vocês vão ficar se cansados de tanto eu falar essa coisa. Discipulador, conselheiro. Isso daí é um método para a igreja crescer de uma maneira saudável. Certo? Irmãos, algum comentário até aqui? Nós terminamos esse capítulo de número 1. Algum comentário acerca desses dois pontos que nós trabalhamos, da intercessão e converter a oração em prática? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O povo está tímido. Fala, Mariana. Fala. Olha o netinho do Joacir quer falar aí. Tá abrindo a bocão aqui, ó. Bom, se não tem nenhum comentário, então vamos prosseguir, tá bom? Bem, Neemias capítulo 2, verso 1 a 11, irmãos, para adiantarmos algumas coisas, né? Nós vamos encontrar a permissão do rei. Então, Neemias, ele faz aquela oração e no momento certo, ele vai falar para o rei Artaxerxes, né? A situação, né? Aliás, o rei da Pérsia ali, ele nota uma coisa, olha, eu vi que Neemias está um pouco abatido, né? E foi perguntar, o que aconteceu, Neemias? E Neemias falou, olha, a minha cidade, ela está numa situação difícil de ajuda. O Senhor me permite eu voltar ali para Jerusalém e reconstruir? E o rei, pela graça de Deus, né? Deus abriu o coração desse rei, de um homem que não era crente, certo? E permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém, para você ver que quando Deus quer fazer uma obra na sua vida, ele vai até trabalhar no coração de pessoas que não são crentes, para poder, muitas vezes, cumprir uma promessa que ele tem na sua vida, a promessa de cuidado, né, a promessa de restauração, e por aí vai, para você ver como Deus é soberano nessa questão, certo? Isso vale muito com relação ao trabalho. Deus abre o coração de uma pessoa que não é crente, muitas vezes, para te dar um emprego, né? Para te dar uma chance de trabalho, ou para uma promoção, e por aí vai, né? Não apenas um emprego, né? Mas diversas áreas aí da vida, né? Então, capítulo 2, verso 1 a 11, nós encontramos a permissão do rei. Porém, o texto que eu quero me concentrar com os irmãos é do verso 11 a 20, quando Neemias chega em Jerusalém. Aí eu vou pedir, né? Eu vou pedir aí para a Beatriz, né? Ler para nós Neemias capítulo 2, verso 11 a 20. Bia, está nos ouvindo? Tô. Aí, beleza. Você pode ler para nós essa referência aqui? Posso, só um minuto. Não vou abrir minha câmera que eu tô descabelada.
Então vamos lá, Neemias, capítulo 2. Isso, verso 11 a 20. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e completei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como do a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é quem nos dará o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos Vós, todavia, não tendes partes nem direito, nem memorial em Jerusalém. Legal. Nós vamos, aos poucos, como um quebra-cabeça, pegando aí as partes principais do texto, e os irmãos vão verificar e vão entender melhor a história, né? Olha só. O que você tem que entender, primeiramente? Neemias chegou em Jerusalém e ele começou a observar, a examinar ali a situação. E é bem interessante, né? Bem interessante que ele comece, então, uma grande obra. Ele começa, então, uma obra que vai ter um final feliz. Olha só o nosso privilégio. Neemias, ele não sabia se ia ter um final feliz ou não, né? Ele estava bem confiante que sim, mas ele não tinha certeza. Mas nós sabemos que a história tem um final feliz, né? Então, desde já, nós podemos de conclusão, a restauração sempre se inicia com pequenas ações, Como que a reconstrução de Jerusalém começou? A reconstrução de Jerusalém não começou quando eles começaram a colocar os primeiros tijolinhos ali na muralha. A reconstrução de Jerusalém começou com duas pessoas. Quando Ananias foi falar com Neemias. Então, a reconstrução começou com duas pessoas refletindo sobre a situação caótica de Jerusalém. Então, começou numa situação pequena, né? Começou com um grupo pequeno, para depois gerar uma grande coisa, né? Para gerar um grande projeto. Então, isso significa o quê, irmãos? Não subestime coisas pequenas, como uma visita, uma reunião, um plano qualquer. Nessa semana, né, foi planejado ali a escola bíblica dominical com a Bia. Nessa semana tivemos o planejamento com um grupo aí de mídias que tem no Jardim Marília para transmitirmos online o culto. Teve uma reunião com o conselho,
teve uma reunião com um grupo de louvor, e todas essas reuniões, por mais que pequenas que sejam, elas podem gerar grandes coisas e grandes movimentos, e grandes movimentos começam assim. Que nem, por exemplo, o avivamento da Inglaterra. O que é um avivamento? O avivamento é um período onde muitas pessoas se convertem, né? E começam a ter uma vida de consagração. Não apenas começam a ir lá na frente, nos cultos, e começam a dizer que se converteu, etc. Não, o avivamento é no sentido que as pessoas começam a ter uma vida de consagração também. Muitas pessoas acabam se convertendo a Deus, que não eram, né, crentes, e acabaram se convertendo, e começaram a ter uma vida de consagração no trabalho, na família, na igreja, na política, na economia, e por aí vai, certo? Isso é um avivamento. E teve um avivamento ali na Inglaterra, no século XVIII, com três caras, chamados Charles Wesley, John Wesley e George Whitefield. O movimento do avivamento da Inglaterra começou com esses três homens. E começou com três jovens se reunindo numa sala. Esses três jovens, eles se reuniram e falaram o seguinte: gente, nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que orar pela nossa nação. E eles começaram a orar. E depois dessa reunião de oração, houve então um avivamento. Muitas pessoas começaram a se converter, muitas pessoas começaram a entregar a vida para Cristo, e a Inglaterra toda praticamente começou a entregar a vida para Cristo. E historicamente, isso daí é muito importante para a Inglaterra até os dias de hoje, certo? E vamos pegar aqui, então, isso tudo começou o quê? Uma pequena reunião, uma pequena atitude, e que gerou um grande projeto. Da mesma forma, é com relação aqui à Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Este homem aqui, o nome dele é Simonton, Ash Green Simonton, né? E ele foi um pastor presbiteriano que veio aqui ao Brasil e iniciou o projeto, iniciou o trabalho. Então, por exemplo, se nós estamos aqui hoje, se eu estou falando hoje aqui para você, por exemplo, devido a esse homem, não assim devido a esse homem, né? Deus poderia utilizar outros homens também, né? Mas devido à instrumentalidade deste servo de Deus, porque Deus pegou esse homem e transformou ele em um instrumento para levar a palavra de Deus. E se nós estamos hoje aqui, se existem muitas pessoas que estão aqui nessa denominação, né? E por aí vai, porque começou com um movimento pequeno. Começou com uma pessoa, com um jovem de 26 anos. 26 anos. Então, grandes coisas começam com pequenas ações. Com uma ou duas pessoas, certo? Com uma ou duas ou três pessoas. Então, não despreze pequenas reuniões, pequenas visitas, pequenos planos, pequenos movimentos. Aí eu gostaria de refletir com os irmãos uma coisa aqui, né? Para entendermos aí a história da igreja, né, e como que a coisa parou tudo aqui, né? Alguém pode me dizer como a igreja do Jardim Marília começou e quantas pessoas estavam envolvidas? Aí eu abro espaço aí para vocês se lembrarem, né, e a gente vê como que a coisa começa pequena e depois se transforma num grande projeto. Aí posso abrir espaço, acho que acredito que a Mariana tá coçando aqui para falar. Tá coçando a língua para falar. Ô, pastor, na verdade, eu não era a pessoa mais presente, mas eu posso falar um pouquinho do meu tio Aristides. Ele que era o abridor de pontos de pregação. Uhum. Ele não se cansava de abrir trabalhos, se sacrificava, não deixava de ir nos trabalhos
nos finais no domingo, né? Na parte da tarde. E juntamente com ele estava a família. Na época, a tia Geni, a Silvia ainda era muito criança, a tia Irani, o meu irmão Zé, o Celso da Carnevale, que também participaram bastante do começo desse trabalho. E depois de algum tempo, eu era bem envolvida na quarta igreja, depois de algum tempo, eu acabei indo à tarde e dei aula para as crianças. Inclusive, pastor, ontem eu falei com um rapaz que estava nas minhas redes sociais, a Silvia deve se lembrar. Eles eram em 3 irmãos, Ítalo, acho que Igor, e o nome da irmã eu não me lembro. E ele me conectou comigo e eu perguntei, eu queria confirmar se ele era aquele menino que frequentou a igreja. E ele me respondeu que sim, que me conheceu na igreja que ele frequentava. E eu fiquei muito feliz, porque ele estava ligado a mim o tempo todo e eu nunca tive a curiosidade de entrar em contato, de falar com ele. E ontem eu conversei. Aí eu convidei, ele não mora mais aí no bairro, mora um pouquinho mais longe, eu o convidei para que ele viesse fazer uma visita para nós depois da pandemia, né? Falei para ele que hoje nós estaríamos tendo o primeiro culto, né? E nós, no começo, quando eu dei aula, a gente não tinha ainda os recursos que nós temos hoje. Teve um período que eu dava aula, o meu tio fez uma casinha de guardar construção na frente da igreja, e ali batia um sol danado. E ali nós tínhamos a nossa salinha de aula. Então, dei aula para as crianças ali por um longo período. E depois nós nos viramos como podíamos. Não tínhamos salas, não tínhamos nada que pudéssemos abrigar as pessoas decentemente, principalmente as crianças, né? Mas foi mais ou menos assim que nós começamos. Utilizamos também a casa do meu tio Chão, lá no Jardim Ipanema, por um bom tempo. Aliás, ali foi que o Naldo conheceu o nosso trabalho e chegou a conhecer a Silvia e veio a se converter. Então, dali saíram muitas pessoas também. Legal. E, assim, quantas pessoas começaram o trabalho do Jardim Marília? Aí eu não tenho muita ideia, viu? Não tenho ideia, mas eu acho que umas 10 pessoas, mais ou menos, no começo. Certo, olha só, começou com 10 pessoas, né? De 10 pessoas para menos, né? Então, sempre começa assim, gente, pequeno, né? Começa com poucas pessoas, começa com uma salinha que muitas vezes não tem poucos recursos, né? Para conseguir acolher as pessoas. Começa numa casa simples, começa num lugar muito simples, né? Que você pensa, mas tem como a coisa simples, do simples sair uma coisa grande? Não tem como, mas tem sim. Todas as vezes que nós vamos encontrar a história de grandes movimentos do cristianismo, começa assim, com pequenas ações, em lugares simples, né? Em lugares pequenos, né? Então, não despreze pequenas reflexões, por exemplo, sabe? Pequenas conversas que a gente vai ter. E isso tudo pode gerar uma grande obra, certo? Mas alguém gostaria de falar, Silvia? É tudo isso mesmo que ela falou. Tá certo, a Silvia confirmou aqui pra gente. É tudo isso aí. Beleza. Tá, vamos continuar aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas, enfim, vamos continuar então aqui, se alguém não tem mais para compartilhar um testemunho. Alô, Felipe. Oi, João. Oi, pastor.
Estou te ouvindo. Eu ajudei para negócio de fundamento da igreja, eu ajudei um pouco também, mas nós vamos defundar que já tinha igreja na Santa Maria, terceira. Mas ajudei muito ali. Ali foi meu comecinho. Sim. Aí depois ali a gente fundou um ponto de pregação na Vila Continental. Ali nós trabalhamos muito também. E hoje é a igreja da Vila Continental. Eu conheci ele, era uma casa só. Depois, em 1970 e pouco, eu frequentei um tempo lá no Carrão, a quarta. Aí passei a frequentar a congregação aqui em Jardim Marília. Rapidinho assim, ali é onde é o salão social. Sim. Eu, o senhor Steve, Geraldo, tinha um comecinho ali. Logo que o senhor entra na porta, no salão social, ali era uma fossa, mas abandonada. E ali nós começamos, arrancando terra e tapando tudo aqueles buracos, fazendo não sei o quê. Resumindo, foi ali, assim que começamos o salão social. Quem já frequentou desde aquele tempo sabe que só ali nós ficamos, que talvez, mais de 10 anos. Acho. E em cima tinha o terreno onde é a igreja hoje, só tinha mato. A gente está sempre podando. Uma vez nós ganhamos, não sei se foi 2.000 tijolos, parece que não sei se é a quarta igreja que doou para a gente, e ficou tanto tempo ali que não dá para fazer, ganhamos tijolo, mas não conseguia fazer outra coisa, né? Quando pudemos fazer, a gente pegava no tijolo e derretia todo. Não conseguia, não fez nada com tijolo. Aí ele serviu como aterro ali, sabe? E assim por diante. E assim foi que começou a nossa igreja. Isso aí em 1970 e pouco, parece. Nossa, eu lembro. É isso aí, mais ou menos. Nossa. Porque lá na fronteira, na Santa Maria, eu pisei pela primeira vez dentro da igreja em 1964. Então, eu vi muita coisa ali, inclusive a Vila Continental, depois de pronta, lá eu vi, falei, nossa, nem parece que... Né? Vinha a pé lá da Santa Maria até lá, aquela turminha no ponto de pregação. Ia a pé e voltava a pé. Sim, sim. Aqui, a nossa igreja tem uma história assim, viu? Tá difícil ainda, mas nós construímos bastante, graças a Deus. Sim, olha, para você ver, né? Inclusive, essa Continental aí foi uma das igrejas que minha avó também ajudou lá, né? Fica pertinho da casa da minha avó. É só terreninho, a casa lá. Então, para você ver, né? Tipo assim, começa com essas coisas, começa com o tijolo derretido, né? Começa com... Isso mesmo. Começa com pequenas ações, assim, né, irmãos? Então, não desanime, né? O projeto de reconstrução de Jerusalém... Quando a gente conseguia fazer alguma coisa, os irmãos aí são testemunha. De vez em quando, chegar na igreja, estava faltando bacia no banheiro, faltava porta, faltava fios, tudo que era de tomada, roubaram tudo. Nossa, aí sim... Aí estava que nem aquela música, ela era uma igreja muito engraçada, né? Não tinha teto, não tinha nada. Uma vez nós chegamos lá embaixo no social, só tinha, não sei se os irmãos lembram, só a janela, lá, os vidros, deram um jeitinho e levaram. Depois... Nossa, aí pra você ver, né? E começa com essas dificuldades. Inclusive, seu João, guarda isso daí, essa coisa de ficar roubando material, que eu vou até utilizar um exemplo, pegar esse daí e usar como exemplo do próximo ponto que a gente vai trabalhar. Não próximo, mas daqui a alguns pontos, se tiver tempo, né? Mas me lembre de utilizar esse exemplo. Pode falar, Mariana. Só acrescentando, é verdade, eu não citei o João Arley com a Marina, mas eles foram pontas firmes no ponto de pregação, na congregação e na igreja até hoje. Eles foram verdadeiras colunas, viu? Tá bom? Obrigado. Muito bom. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, vamos por isso continuar. eu estou aqui, graças a Deus, estou aqui, né? Amém. Verdade, amém. E agradecendo a Deus ainda, se Deus quiser, por tudo ainda. Amém, seu Jolim. Muito bom mesmo. Vamos continuar aqui. Ponto 2, irmãos, ponto 2, né? A restauração, né, começa com o exame da situação. Isso daí é muito importante, né? Exame e reflexão antes de você iniciar qualquer projeto, antes de você iniciar qualquer
tipo de plano aí para a reconstrução no seu trabalho, e principalmente na igreja ou na família, tem que examinar, porque foi isso que Neemias fez. Olha só, no capítulo 2, verso 13, Neemias diz o seguinte: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Nossa. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, examinando o muro. Verso 15. Por isso subiu o vale de noite, examinando o muro. Neemias está tentando enfatizar uma coisa aqui, quando ele repete essas duas expressões. Examinar, examinar. Então, antes de ele começar a dar as ideias dele, e como praticar e botar em prática aquilo que ele pensava, ele examinou, ele observou muito bem a situação. Então, olha só, nós podemos ver aqui que Neemias exerceu sua função com sabedoria. E sempre falou nos momentos certos. E aí que está uma coisa muito importante para nós. Por que Neemias, ele sempre conseguiu falar no momento certo e dizer no momento certo? Porque ele falou com o rei Artaxerxes no momento certo. E falou com o povo, no momento certo. E as duas coisas deram certas. Ele conseguiu a aprovação do rei e ele conseguiu a aprovação do povo e animou o povo. E por que ele conseguiu ser vitorioso nessas duas coisas? Porque ele examinou. Porque antes de falar com o rei, Neemias orou. Antes de falar com o povo, Neemias avaliou. Olha só, em Provérbios, né, que nós estamos estudando nas quartas-feiras, diz o seguinte, capítulo 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. O projeto de restauração, irmãos, deve ser aplicado utilizando sabedoria divina. Nós não podemos já ser afoitos naquilo que nós queremos. Nós não podemos, muitas vezes, já querer praticar e querer fazer aquilo que tanto queremos na igreja em qualquer momento. Tem que ter momentos específicos. A palavra de Deus nos diz isso. Então, sem oração e avaliação da situação, muitas vezes o que é certo se torna errado. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes uma coisa certa, uma coisa que edifica muito, muita coisa que edifica, uma coisa assim que ajuda bastante, quando é dita ou aplicada no momento errado, se torna coisa errada, né? Então, é o seguinte, se você tem algum projeto de restauração, se você tem alguma ideia, algum plano, ore e examine a situação antes de aplicar, seja na igreja, seja no trabalho. Ore a respeito disso. Peça para que Deus ilumine a sua mente, clareie os seus pensamentos, clareie o seu coração, a fim de você conseguir observar se você deve falar ou não tal coisa que você está pensando. Se você deve praticar ou não tal coisa que você está pensando em seu coração. E entenda e compreenda o momento certo para falar. Ponto assim, conclusão nessa parte. Projeto de restauração, irmãos, vem com sabedoria. Precisa ser aplicado com sabedoria. Sem a sabedoria, uma coisa simples, né? Uma coisa simples pode fazer com que tudo vá por água abaixo, né? Por água abaixo. Então, é muito importante nós termos sabedoria, irmãos. Sabedoria. Certo? Terceiro ponto aqui, irmãos. Deus cumpre as suas promessas de restauração usando a igreja. Deus, tipo assim, ele não fica assim como lá no céu e fica assim, e aí, vocês vão se mexer ou não, né? Deus, ele utiliza a igreja, ele utiliza as pessoas para cumprir as suas promessas, né? Veja aqui, Neemias capítulo 2, verso 17 e 18, diz o seguinte: então lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Neemias falando para o povo, né?
Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Olha só, irmãos, Neemias, ele sabia muito bem que esse projeto de restauração dos muros, ele não ia fazer sozinho. Ele teria que ter o apoio das pessoas. Ele teria que ter o apoio da congregação. Ele teria que ter a cooperação. E também ele nos ensina a não nos conformarmos com a situação, com a crise, a não ficar numa zona de conforto diante de uma situação caótica. Sabe por que ele não se conforma também? Sabe também por que ele não fica numa zona de conforto quando ele vê Jerusalém? Sabe por que ele não desanima quando ele vê Jerusalém naquela situação caótica? E ele pensa o seguinte, não, deixa quieto isso daqui não vai virar nada, não. Ele não tem esse tipo de pensamento porque as promessas de Deus eram muito mais reais para ele do que a realidade dele. Entende? Não sei se eu consegui explicar bem essa parte. As promessas de Deus precisam ser mais reais para nós do que a nossa realidade. Então, por exemplo, quando você vai para uma casa... Imagina só que você está indo para uma casa detonada, sabe? Imagina que você está indo para uma casa detonada, toda destruída. Toda destruída, né? Como que você consegue ver essa casa? Você consegue ver uma casa que pode ser um dia reformada, né? Uma casa assim que pode ser um dia assim reconstruída. Então as paredes sendo pintadas novamente, né? Algumas coisas sendo modernizadas, algumas coisas sendo consertadas, né? Como que é a sua perspectiva sobre a igreja e sobre... Você vê como uma casa que futuramente vai se tornar, ou uma igreja que vai se tornar uma igreja grande, ou você vê como uma casa, né, que vai ficar nessa situação para sempre mesmo, né, que vai ficar numa situação caótica, né? Qual que é a sua perspectiva? A palavra de Deus, aqui com Neemias, nos ensina a olhar situações caóticas e ver no que elas se tornarão. Isso daí nós temos que aplicar para a igreja. E Neemias se animou porque ele viu Jerusalém e ele conseguiu ver lá na frente o que Jerusalém ia se tornar. Isso daí é uma coisa que Jesus Cristo faz no nosso coração, irmãos, preste atenção. Isso daí é uma coisa muito bonita, que eu vou falar agora. Muito bonita mesmo. Jesus Cristo, chega um dado momento que ele não chama, por exemplo, mais Simão de Simão. Ele chama Simão de Pedro. Você lembra de uma situação? Ele diz o seguinte, agora você não vai se chamar mais Simão, mas de Pedro. E por que Jesus Cristo começou a chamar Simão de Pedro? Pedro significa rocha, significa pedra. Uma coisa estável, né? Uma coisa que é constante, né? Estável. E por que, de repente, Simão se tornou uma pessoa estável, uma pessoa que é pedra? Porque ele não era estável. Simão era uma pessoa que tinha muito problema com a raiva, com a ira. É uma pessoa muito inconstante. Muito inconstante. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade em ter domínio próprio. Mas olha só, Jesus Cristo conseguiu ver em Simão aquilo o que ele iria se tornar, entende? E é por isso que ele chama Simão de Pedro, porque ele encara o filho dele no que ele vai se tornar. Porque Pedro, futuramente, ele amadurece. Lá nas cartas de Pedro, você vai ver um homem que não é mais constante, que não é mais inconstante, não é mais dominado pela ira, pela raiva,
É um homem que agora podia apagar o mal com o bem. Era um homem agora que podia resolver as coisas de uma maneira pacífica. E você vê isso na carta dele, nas cartas dele. Então ele evoluiu. Irmãos, é assim que Deus te trata. Deus te trata pelo que você vai se tornar. E não pelo que você foi ou pelo que você é. Ele te trata pelo que você vai se tornar. E você vai se tornar igualzinho a Jesus Cristo. Isso é uma promessa. É a mesma coisa nós devemos olhar para a igreja. Devemos olhar para ela pelo que ela vai se tornar. E não pelo que ela foi, e não pelo que ela é, mas pelo que ela vai se tornar. As promessas de Deus precisam ser mais reais para nós do que a nossa realidade. Certo? E é interessante, né? Voltando a essa questão do trabalho mútuo, Neemias chama o povo para trabalhar. A restauração não seria possível se o povo não se envolvesse. E a união protege o desencorajamento e ajuda a enfrentar a oposição. A oposição. E daí que vem para o nosso próximo ponto, e logo depois desse ponto nós vamos abrir para as perguntas novamente, a reflexão, né? Que eu gostaria que cada um falasse, né? Como eu disse, né, nessa parte aqui, a união nos protege do desencorajamento e ajuda a enfrentar a oposição. Por isso que a união é muito importante, né? Aquela famosa ideia, o famoso provérbio que tem muita verdade nele, né? A união faz a força, né? Não faz o açúcar, faz a força. Faz a força, certo? A união faz a força. E força para também lutar contra a oposição. Irmãos, uma coisa que nós temos que estar bem cientes. A restauração sempre provoca objeções. Sempre provoca objeções. Porque, veja, foi isso que Neemias, ele encarou. Ele chegou logo em Jerusalém e já teve a primeira objeção. Verso 19 e verso 20, ele diz o seguinte: quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, souberam que o povo estava animado para restaurar os muros, né? Eles zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, guarde esses nomes aqui, irmãos, que eles vão aparecer muitas vezes na história de Neemias. Sambalate, Tobias e Gesem. São 3 homens que não pertencem ao povo da aliança, não eram israelitas. Ou seja, eles não faziam parte da igreja de Deus. É mais ou menos isso, certo? E eles vão trazer grande objeção no trabalho de Neemias. E nós temos que entender, irmãos, que essa objeção que ele recebeu por parte desses 3 homens representava uma luta, vamos dizer, uma luta espiritual, vamos dizer. Eu não quero que você me confunda com a questão pentecostal da coisa, mas uma luta que Deus disse que haveria sempre. Que luta é essa? Lá em Gênesis 3,15, uma das promessas de Deus, após Adão e Eva ter pecado, foi o seguinte: que a descendência da serpente iria ter uma grande inimizade e iria lutar contra a descendência da mulher. Gênesis 3,15 diz isso, né? O que é a descendência da mulher? A descendência da mulher é a descendência de Jesus Cristo, que vai pisar na cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar, certo? A descendência da mulher é a descendência de Jesus Cristo. Então, ao longo do Antigo Testamento, você vai ver essa luta, né? Essa luta não para quem tem mais domínio, mas essa não é a ideia. Não é a ideia. Mas uma luta entre a descendência que viria o Messias contra
a Satanás e as suas influências. Então, por detrás dessa objeção, irmãos, contra a restauração de Jerusalém, nós encontramos uma história aí de redenção que Deus está planejando, que Deus está projetando, certo? Então, olha só onde é que eu quero chegar. Lá em Lucas, né? Lucas ele vai fazer essa pesquisa e ele vai falar, né, que em Adão, teve toda a linha, todas as pessoas até chegar a Jesus Cristo. Então, ele está falando ali da descendência da mulher, certo? E bem sabemos, né, que Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Não tem aquela música que a gente canta? Ele é o leão da tribo de Judá. Né? A música é muito clássica, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Jerusalém, você lembra onde ficava Jerusalém? Jerusalém ficava no Reino do Sul. E a capital do Reino do Sul tinha só um descendente, só uma descendência ocupou o trono, a descendência de Davi. E Jesus é filho de quem? De Davi. Que quer dizer que ele é descendente de Davi. Ok? Beleza, vamos com calma. Então, olha só, a tribo de Judá, ou seja, representava a linhagem do Messias, representava essa descendência da mulher, onde Jesus viria. Então, isso significava o quê? Que Jerusalém parada e Jerusalém ali desconstruída, Jerusalém naquela situação caótica, representava essa linhagem também parada. Representava, era uma ameaça a essa linhagem, a essa descendência da mulher, entende? Era uma ameaça contra essa descendência. Então, Satanás queria destruir essa descendência. Então, quando ele via Jerusalém naquela situação, ele se alegrava muito. Ele se alegrava muito. Porque a descendência da mulher estava ali, a descendência de Jesus Cristo estava sendo ameaçada. Então, toda objeção que Neemias obteve no projeto de restauração representava as objeções contra Cristo. Entende? Contra Cristo. Esses 3 homens representavam a descendência da serpente. E eles não queriam ver Jerusalém restaurada. Então, a descendência de Messias estava sendo ameaçada. Então, essa objeção era uma objeção contra Jesus Cristo, era uma objeção contra Satanás, ou, aliás, contra Jesus Cristo. Era uma objeção contra Jesus Cristo também. Porque Jesus Cristo viria ali da descendência que estava no Reino do Sul, da tribo de Judá. Entende? Da tribo de Judá. Então, nós temos que ver essa história por um ponto de vista da história da salvação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Satanás está influenciando pessoas, né? Porque, olha só, nós hoje, a igreja, ela representa essa descendência de Jesus Cristo, a descendência da mulher. Ok? Depois, quando Jesus Cristo veio e morreu por nossos pecados, agora todo crente se torna descendente da mulher, descendente ali do Messias, se torna filho dele, se torna da família dele, entende? Então, como se aplica hoje em dia isso? Satanás está influenciando pessoas ou situações para que a igreja não seja restaurada. Então, no meio do projeto de restauração, nós vamos encontrar objeções. Aí eu quero que os irmãos reflitam, né? Quais possíveis objeções poderemos encontrar no mundo? Dica: busque lembrar a reação de vizinhos ou amigos que você compartilhou o evangelho. Né? Quais as possíveis reações ou objeções que nós podemos encontrar num projeto de restauração de igreja? Ou quando compartilharmos o evangelho de Jesus Cristo? Alguém poderia me dar um exemplo? Não.
Viu sim? Onde? Hã? Pastor, Oi, pastor, tô ouvindo. é João Arley. Aqui onde o senhor está lendo em Neemias de 11 a 20, o senhor desculpe, mas pode ser engano meu. Eu fiquei meio encucada numa hora o senhor leu, explicou uma hora lá, o senhor falou, não sei qual a explicação, o senhor falou Jesus, filho de Davi? Isso. Eu me entendi errado. Sim, falei Jesus, filho de Davi. Você lembra que lá nos evangelhos, você encontra um cego, né? Aliás, um leproso, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, rapidinho, eu corrigi um erro aqui grotesco, tá? Eu escrevi vizinhos com S, mas é com Z. Então, erro aqui de digitação. Você lembra, João, que falou? Jesus, filho de Davi, tem Eu estou misericórdia lembrando de essa mim. parte. Oi? Eu estou lembrando essa parte. É que a gente lembra assim que Jesus é filho de José, né? Que a gente aprende assim. Isso. Mas ele falou isso que o senhor falou. Jesus, filho de Davi. Falou isso mesmo. É que Isso. eu fiquei meio assim. Isso, quando eu digo que Jesus é filho de Davi, ou quando a Bíblia diz, né, que Jesus é filho de Davi, é no sentido que ele é da descendência de Davi, entendeu? Não é que ele é literalmente filho de Davi, porque Ah, Jesus sim. Cristo não era no mesmo tempo de Davi. Ele é da descendência de Davi. Certo? Então, por Tudo isso bem. que ele é conhecido como filho de Davi. Então, você lembra que lá os profetas sempre estavam dizendo: olha, eis que o trono de Davi vai reinar para sempre, né? As profecias Desculpa, sim, então, a gente pergunta para não ficar em dúvida, né? sim, não, tá certo, mas Ah, na realidade eu esqueço de explicar isso, porque muitas pessoas, não é só o senhor que teve essa dúvida, não, muitas pessoas têm essa dúvida também, né, de Jesus, filho de Davi, como tudo assim? bem. Mas ele era filho de José, né? Entendeu, João? Então ele era da Opa, descendência de Davi. certo? Já tá bom. Obrigado. Desculpa aí, pastor. Não, que isso, João, pode perguntar. Então, gente, olha só, voltando aqui à pergunta, quais possíveis objeções poderíamos encontrar no mundo, né? Ó, eu vou dar um outro exemplo. O seu João deu um exemplo interessante, né? Ah, eu me lembro que algumas coisas eram roubadas, né? Algumas coisas eram roubadas, algumas coisas eram o fio era roubado, né? Tipo, os instrumentos eram roubados, etc. Gente, isso daí você pode ter certeza que tem toda uma influência de Satanás aí. Ele não quer ver a igreja sendo restaurada. Ele não quer ver. Nós somos assim presbiterianos, né? E nós temos a tendência de muitas vezes desprezar essa questão da figura e das influências de Satanás, né? Também por causa de um exagero dos pentecostais. Mas assim, essa briga ainda existe, né? A palavra de Deus diz que a nossa briga é contra as potestades deste mundo, certo? É contra Satanás, a nossa briga é contra ele. E Satanás influencia quem se coloca, quem está sob influência do pecado. Então, por exemplo, momentos como esse do tipo, a igreja foi roubada, né? A igreja foi assaltada, né? São objeções, né? São objeções contra o projeto de restauração, né? Alguém consegue me dizer mais alguns exemplos de objeções ou alguma reação que foi assim, um pouco uma reação meio de objeção quando você compartilhou o evangelho, quando você convidou tal pessoa para ir para a igreja, por exemplo? Alguém consegue me dar mais algum exemplo?
Não. Mas ninguém quer falar? Ninguém vai falar? Ninguém tem um exemplo? Vamos por parte. Os irmãos entenderam a sequência de ideias que eu falei aqui sobre essa questão da descendência da mulher contra a descendência da serpente? Vamos por parte. Os irmãos entenderam essa parte? Sim, não? Não entenderam? Ó, vamos lá, gente. Quero a participação de vocês. Vamos lá, hein? Vamos lá. O que é a descendência da mulher? Alguém pode me explicar? Ó, senão eu vou começar a falar nomes aqui, hein? Para me responder. Alguém lembra o que é a descendência da mulher? Vamos lá, vamos começar aqui. Camila, me responde aí. O que é a descendência da mulher? Eu peguei aleatório aqui, tá bom? Camila, Lucas, estão me ouvindo? Sim, estamos. A descendência da mulher, pelo que você falou, é a descendência de Jesus. É o povo de Deus. Certo. Beleza. Agora eu vou perguntar para outra pessoa, né? Para o Joacir. Descendência da serpente. Joacir, o que é a descendência da serpente? Joacir, Vanusa, pode responder aí em dupla. Vocês estão me ouvindo? O pastor. Opa! Desculpa, qual que é a pergunta de novo? Isso. Quem que representa, a pergunta é, quem que representa a descendência da serpente? Quem que representa? Isso. O que é a serpente na Bíblia, assim? Então, assim, a serpente representa Satanás, né? Isso. Representa Satanás. Então, olha só, todo o povo, todas as tribos, todos os reinos que lutaram contra Israel, tipo Babilônia, Pérsia e por aí vai, né, representavam a descendência da serpente, entende? Estavam sob influência de Satanás. Então, vamos trabalhar aqui na história, né? Vamos aqui. Rodrigo, na história aqui de Neemias, capítulo 2, né, verso 19 e 20. Quem que representa a descendência da serpente e quem que representa a descendência da mulher? Rodrigo, Karina. A Karina tá respondendo aqui, ó. Fala aí. Pode falar. Neemias é da descendência da mulher. E eu esqueci o nome. Aqui, ó, pode ir no slide. Tá. Quem que representa a descendência da serpente aqui? Esse Zambalote, Aronita, Tobias, os que zombaram, os que desprezaram. Isso, beleza. Então, essa é a briga, entende? Hoje em dia, agora vamos trabalhar aqui. Mariana, quem que representa hoje em dia a descendência da mulher? Hoje em dia, quem que representa a descendência da mulher? Não estou te ouvindo, Mariana. Acho que tem que coisar o microfone. Opa! Melhorou? Jesus nasceu da mulher, né? Certo.
Mas hoje em dia, quem que representa essa descendência? Quem que representa? Isso. Os crentes. Entendeu? Ah, tá. Aham. Entendeu? Quem que Aham. representa agora a descendência da mulher hoje em dia são os crentes. É a igreja. Uhum. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo. E nós somos inseridos numa família. Entende? A família da fé. Uma família que é descendente da mulher. Entendeu? Mulher. Beleza. Então, beleza. Hoje é a igreja a descendência da mulher. Sendo assim, hoje em dia, quem agora é a descendência da serpente? E como é que a descendência da serpente tenta muitas vezes destruir obras de restauração, entendeu? Quem que é a descendência da serpente hoje em dia? O Satanás. E quem que representa Satanás hoje em dia? Quem que é instrumento dele? O Não, nosso- pastor, eu acho que é o homem, não é? o Eu não sei, homem. acho que é o homem. O homem, certo? Então, por exemplo, você vai pegar o homem que muitas vezes quer acabar com a igreja, entende? Que quer acabar com a igreja. Então, todas as pessoas que não são crentes, elas estão sobre a descendência da serpente. Elas não são apenas a imagem de Deus, mas elas são da descendência da serpente. Porque elas estão numa oposição contra Jesus Cristo, entende? Elas estão numa oposição contra a obra de Deus. Então, muitos vão querer ver a igreja destruída. Então, eu quero que vocês me deem um exemplo, assim, como que essa descendência de Satanás hoje em dia pode lutar contra a restauração da igreja? Exemplos práticos. Por exemplo, eu dei o exemplo ali de roubar as coisas da igreja, né? Que mais a gente pode encontrar? Pastor, deixa eu só fazer uma perguntinha. Pode Então, fazer. mas de hoje, existe pessoas assim na igreja? Só tá ali para destruir? Sim, pode ter sim, pessoas que só estão ali para destruir. Muitas vezes podem ter aquilo que Jesus Cristo, né? São lobos vestidos de pele de cordeiro, né? Tanto que Jesus Cristo fala o seguinte, olha, vocês disseram que me conheciam, né? Mas eu não conheço vocês. Muitos vão chegar para mim e vão falar, não, porque nós pregamos o teu reino, expulsamos demônios, etc. Mas Jesus Cristo vai falar, não, mas eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, isso daí é uma coisa aí muito importante, que nós temos que destacar, certo? Nós vamos encontrar objeções do mundo. Nós vamos encontrar a descendência da serpente contra a descendência da mulher. O pastor, Oi? então, quer dizer assim, que a igreja pode estar misturada com pessoas que quer trabalhar na obra, quer o bem, tem outras que não quer. Poderia estar a igreja misturada. Isso. Infelizmente, irmã. Infelizmente, isso pode acontecer. Você lembra que Jesus Cristo vai falar o seguinte, que quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Aquilo que é bode e aquilo que é ovelha. Entende? Aquilo que é bode e aquilo que é ovelha. Então, dentro da igreja, você vai encontrar objeções. De pessoas que se dizem crentes, muitas vezes, mas querem ver a igreja emperrada, quer ver a igreja assim, não restaurando, né? Não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. Isso que é ruim também, né? Então, nós vamos encontrar objeções, né? Então, nós temos que, como se diz, ficar alertas com relação a isso. Um projeto de restauração, infelizmente, objeções vão acontecer devido a essa batalha que ocorre da descendência da mulher contra a descendência da serpente. Ok? Isso. Certo, irmãos? Tá, vamos continuar aqui. Se ninguém mais quer comentar alguma coisa. Quarto ponto. O projeto de restauração conta com a bênção do Senhor. Olha só, como é que Neemias, ele lidou com a objeção? Isso é muito importante. A maneira como Neemias lida com a objeção é uma ótima maneira de lutar contra
o mal e pagar o mal com bem, muitas vezes, né? Neemias capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele disse isso para os que queriam vir contra as objeções, que estavam sob objeção, né, da restauração, né? E ele diz o seguinte: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias nos mostra como devemos encarar a oposição. Ele não bate, por exemplo, Neemias, ele não bate de frente com eles, ele não começa a brigar com eles, discutir, não, porque vocês não sabem de nada, não, porque vocês são de Satanás, vocês são de inimigos, sai fora, não quero saber de vocês, não, e começa a discutir, começa a ir para uma futura até violência, né? Ele não bate de frente com eles, né? Mas ele levanta os seus olhos para o céu, né? E ele não teme o fracasso, pois a sua força estava em Deus. Então, perante objeções, o que nós temos que entender é o seguinte: não tente resolver pelas suas mãos, não tente vencer pelos seus argumentos, não tente vencer pelos seus métodos contra as objeções, mas levante as mãos para o céu, levante as mãos para Deus e ele vai vir com a sua justiça, né? Então, vamos pegar esse exemplo, né? O senhor João aí falou, não, porque roubava as coisas da igreja, né? Isso não são objeções. Então, por exemplo, ao invés de você chegar lá e tentar buscar o bandido que roubou o instrumento e os fios lá e tentar caçar ele e encher ele de porrada, né? Apesar de dar vontade, né? Ao invés de você fazer isso, descanse na justiça de Deus, né? Obviamente, fazendo um BO ali na polícia, mas levante as mãos para os céus e descanse na justiça e saber que Deus vai vir com a sua justiça e ele vai consumar a sua justiça também sobre todos aqueles que lutaram contra a igreja, né? Isso daí é uma coisa muito importante. Ó, o Naldo quer falar um exemplo aqui. Pode, vem. Não, vem aqui. Um exemplo de objeção, né? Os irmãos se lembram quando a gente foi construir o templo, como nós tivemos problemas com os vizinhos ali, né? Aquilo para nós foi quem estava envolvido ali na construção, o senhor Aristides, os pedreiros, todos, né? Como a gente teve dificuldade ali com os vizinhos, eles se tornaram quase que inimigos da igreja. Eles não admitiam a gente fazer, eles acharam que a igreja ia atrapalhar a casa dele. Primeiro, ia ficar muito alto, ia acabar com o sol deles do lado de lá, e depois a gente ainda foi construir as salas em cima, aí piorou mais ainda, a ponto de a gente não sabia, tá? A Marina está rindo porque ela lembra disso. E a gente até pediu o Serginho, pastor Sérgio, foi tentar conversar com eles, explicar. Falar, olha, aqui vocês têm um terreno de vocês, e esse terreno aqui é da igreja. Ninguém pode... Você não pode proibir. Você está construindo dentro do seu espaço. Tem uma planta, tem engenheiro, tem tudo. O que vocês acham que a igreja está avançando o seu terreno? Não está. E eu sei que ele ficou lá um tempo conversando com eles, não conseguiu convencer. Depois o Serginho chegou na gente e falou assim, olha, irmãos, infelizmente, eu vou falar uma coisa. Só Deus para resolver isso aí. Só Deus levando para a glória. Mais ou menos assim. Porque eles não entendem isso daí. Então, foi uma das coisas que a gente mais desanimou. Numa fase que a gente estava ali em plena união, construindo, vendo a igreja crescer, se ampliando, e de repente vem aquele banho de água fria, aquela dificuldade.
E hoje, você vê como é que é as coisas, né? A gente fez, mesmo as dificuldades, tudo, e hoje eles estão lá do lado, apoiam o trabalho. Ontem mesmo a gente estava lá, você conversou com eles, é aquela Sim. senhorinha aí. Sim. Aquele homem chegou não sei se os irmãos se lembram, ele chegou como é que se diz quando você queria matar os falecidos? Chegou a falar, olha, eu já matei um e eu mato o outro. Falou bem assim, ameaçou mesmo. Falou assim, ó, eu já matei um lá na minha cidade e não é difícil eu matar outro. Nossa. Falou, o Falecidos falou para nós. Falou, chegou a me ameaçar. Porque nós estávamos construindo a igreja dentro do terreno da igreja e essa dificuldade. Então, é isso que eu falo para os irmãos. Né? Essa foi uma das coisas mais difíceis que eu me lembro da igreja ter passado. Mas, graças a Deus, nós conseguimos. Uhum. Tá bom, irmão? Só esse testemunho. Gente, esse daí foi um exemplo muito assim interessante para nós, para você ver como que está essa briga, né, da descendência da serpente contra a descendência da mulher. Então, quando isso acontecer, resistência de vizinhos contra o evangelho de Jesus Cristo, né, vamos levantar as mãos para os céus e entender que nós contamos com as bênçãos de Deus, né? E foi isso que Neemias fez, né? Apesar da oposição humana, o trabalho teria sucesso porque era obra de Deus. E foi Deus quem chamou Neemias e o inspirou a fazer o trabalho de reconstrução. Felipe? Gente, opa, quem quer falar? Eu, a Bia. Bia, pode falar, Bia. Só que eu tava raciocinando aqui, ver se tá certo. Porque quando você fala descendência da mulher, descendência da serpente. Mas aí você falou uma palavra que eu achei importante, que a descendência da serpente, na verdade, é quem está em controle dela. Quem está sob controle. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala, todo mundo veio do mesmo ponto, certo? Sim. Partiu da primeira mulher, de Eva. Uhum. Mas aí, quando a gente fala em descendência da serpente, é quem está em controle sobre ela, certo? Isso. Porque até que a gente pode falar? Não sei, aí você vê. Por exemplo, uma pessoa igual o próprio Paulo mesmo, que se opunha contra a igreja, ou seja, sob controle da serpente, só que depois de um momento ele conseguiu sair desse controle. Sim. Então, quando a gente fala assim, não é que é literalmente quem veio. Não é exatamente isso. Todo mundo partiu do mesmo ponto, mas aí tem quem está sob controle da descendência da serpente. É isso? Isso mesmo. A Bia falou uma coisa bem interessante. Não é genético, entende? Não é genético, não é de família, né? É tipo quem está sob influência. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo. Ele estava perseguindo a igreja. Então, ele, ali naquele dado momento, ele era da descendência da serpente. Ele estava sob influência dele. Entende? Ele era incrédulo e perseguia a igreja de Cristo. Tanto que quando Jesus Cristo, lá na estrada para Damasco, Jesus Cristo fala o que para ele? Paulo, por que tu me persegues? Ele não fala, por que você persegue a minha igreja? Ele fala, porque você me persegue. Porque ele se identifica com a igreja. Entende? Ele se identifica com a igreja de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, naquele momento, ele estava sobre a descendência da serpente. Né? Então, toda vez que a gente encontrar objeções assim, vai a descendência da serpente falando aí, entende? Lutando, quem está sob influência. Então, gente, quem que está sob influência da descendência da serpente? Quem se coloca em ambientes e se coloca sob controle do pecado. Entende? Quem se coloca sob controle do pecado e até frequenta lugares onde há uma grande lugares de pecado, nós estamos sendo controlados pela descendência da serpente. Satanás só controla aquele que se coloca em ambientes na qual ele pode controlar, entende? Ele só controla corações
que foram cedidos, que são escravizados pelo pecado, entende? Satanás controla pessoas assim, entende? E, como eu disse, também nós não podemos entender que é uma luta de poder, ok? Do tipo, quem tem mais poder? Não, é mais ou menos assim, irmãos. A batalha, a grande guerra já está ganha. Jesus Cristo é o vencedor, entende? Agora, Satanás, a descendência de Satanás, tenta sobreviver no mundo. A grande batalha já foi vencida, Jesus Cristo já venceu ali na cruz. Mas agora ele tenta sobreviver, é como se fosse um parasita, entende? O parasita, ele só vive quando o hospedeiro está vivo, né? O parasita, ele só vive quando o hospedeiro está vivo. Enquanto o hospedeiro está vivo, ele está vivo também. Mas quando o hospedeiro morrer, ele também morre. Então, ele depende do seu hospedeiro, entende? É a mesma coisa que a descendência da serpente. Beleza? Mais alguma dúvida? Isso é um tema bem interessante, que pouco se fala na igreja. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Viu, Felipe? Interessante é que quando alguém se coloca... O Naldo que está falando. Quando alguém se coloca contra a obra de Deus, ele até pode tentar lutar. Mas, como você disse, Jesus ele já venceu. Já venceu. Então, a pessoa pode até tentar, mas, no final, exatamente, a vitória é de Deus. Sim, o Naldo falou uma coisa bem interessante, que a pessoa pode até lutar contra a obra de Deus, mas ela não vai ganhar, sabe por quê? Porque tem uma outra promessa. Você lembra que Jesus Cristo falou para Pedro? Eis que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Entende? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso é uma promessa. E é uma promessa que a gente tem que se agarrar. Independentemente de como que foi a situação, da batalha, da dificuldade, tem uma promessa de vitória do evangelho. Entende? Esses dias eles foram levar café e bolo para nós. Aí, você tá vendo? Então, alegres que os dias nós dá. Tá vendo? O Naldo falou que os mesmos vizinhos que ameaçaram lá o seu Aristides, né? Agora são os mesmos vizinhos que estão levando bolo, né? Café. Então, bolo e café. As plantas. Aquele vizinho que levava a faca agora está levando o bolo e o café. Entende? Então, para você ver como que é as promessas de Deus, né? Como é que é Deus fazendo e projetando as coisas no bairro e cumprindo a promessa dele, né? Cumprindo a promessa dele. Certo? Certo, Bia? Deu para esclarecer a dúvida? Não, sim. E foi exatamente por isso, agora que o Naldo falou, que eu falei, né? Porque assim, quando a gente fala que a pessoa acaba não sendo uma coisa definitiva, porque Deus sempre pode fazer o caminho de mudar. Deus sempre pode mudar. Então, quando a gente fala descendência da serpente, pode sim, não está errado. Foi naquele momento realmente foi. Mas Deus ele pode trabalhar para mudar e para essa pessoa não ser mais assim. Sim, exatamente, né? Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino, filho do seu amor. Ele nos tira das trevas, da descendência da serpente e coloca na descendência da mulher, entendeu? A Mariana quer falar alguma coisa? Pastor, não seria então, ao invés de descendência, influenciador ou influenciado pela serpente, Isso, pode ser também. Pode ser também. É que eu uso o termo descendência porque está na Bíblia, entende? Porque é bíblico. Então, tipo, na Bíblia está escrito descendência, semente, né? Semente da mulher, semente da serpente, né? Então, você pode também trabalhar essa ideia, né? Influenciador, né? Mas é a mesma ideia, né? Descendência, influenciador, né? Eu uso o termo bíblico, né? Certo? Seu João Arley quer falar alguma coisa? Ele abriu o microfone aqui.
Bom, Eu queria opa, queria pode falar. queria só perguntar uma coisa. Então, a descendência da serpente pode ser vista como o pecado em si. Então, pode ser, mas também não. Apareceu a minha imagem agora, mano. Sabe por quê? Porque, tipo assim, apesar de nós sermos da descendência da mulher, nós ainda somos pecadores. Mas que não necessariamente nos torna descendentes da serpente. Sim, entendi. Então, tipo assim, para você ser descendente da serpente, não é que você não tem que ter pecado. Tipo, aliás, o contrário, para você ser descendência da mulher, não é que você não pode ter pecado. Se for assim, todo mundo é descendência da serpente, né? Mas para você ser descendência da serpente, você tem que ser controlado pelo pecado. Entende? É diferente. O crente, a promessa de vitória é que ele não vai ser mais controlado pelo pecado. Ele vai pecar, mas ele não vai ser controlado por ele. Entende? Ele não vai se satisfazer nele. Ele não vai encontrar alegria no pecado. Entende? Então, não é que o pecado em si representa a serpente, a descendência da serpente. Né? O pecado, ele faz parte lá, é para quem é controlado pelo pecado, né? Os da descendência da mulher também têm pecado, mas não são controlados pelo pecado. Entende? Entendi. Pastor, Opa! de novo. Até acho que também dá para exemplificar que quando eu dei um Google assim na palavra descendência, né? A palavra descendência realmente a gente fala de quem vem dos seus antepassados. E mas aí ele mostra uma palavra, filiação. Que a filiação é geralmente de quando você é filho. Mas também, se você vai pesquisar a palavra afiliação, também a gente tem o sentido de se afiliar, de você não pertencer, mas você se fazer parte de uma certa organização. Então, eu me afiliei a tal organização. Então, eu não estava e eu entrei nessa organização. Isso. Então, talvez a descendência a gente sempre pega para o antepassado, mas quando a gente vê essa palavra filiação, que pode ser tanto de você ser filiado, de você ser filho de alguém, mas também você se afiliar com alguém é você escolher ir lá. Então, você, naquele momento, você se afiliou à serpente. Muito bom, Bia. Muito bom mesmo. É isso exatamente que Gálatas capítulo 3 fala, que ele nos adotou, né? Essa ideia de filiação, a mesma ideia de adotar. Nós somos filhos adotados, entende? Filhos adotados para entrar dentro dessa família descendência da mulher. Como a Bia falou, em termos corporativos, né? Filiação, né? Muito interessante. Mais alguém? Tá ficando bom aqui, hein? Eu acredito, irmãos, que a gente pode pode acabar, né? Porque já estouramos aqui o horário. Mas que bom. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, né? E Deus abençoe. Deu pano aqui para manga para a gente discutir, né? Muito legal. Vou passar os slides para os irmãos essa semana. E aí os irmãos podem se relembrar. Lembrando agora, né? Culto presencial, 18 horas. E quem não puder assistir, ir para o culto, nós vamos transmitir pelo YouTube, tá bom? Aí eu vou mandar o link no grupo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para transmitir no grupo. Deu tudo certo ontem, eu espero que a descendência da serpente não atrapalhe hoje, né? Então, vamos ver. É isso aí. Gente, vamos orar, né? Eu vou pedir agora... o seu Geraldo não está aqui, não. Eu vou pedir, deixa eu ver... Eu vou pedir para o Joacir já orou a última vez, né? Deixa eu ver. Paola, você pode orar para a gente? Não sei se a Paola... Posso. Ora, beleza, a Paola vai orar, então.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia, ó Pai, de vida, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu, ó Pai, que nós pudéssemos estar reunidos, ó Pai, mesmo que de forma online, ó Pai, de forma diferente da que estamos acostumados, ó Deus, mas que pudemos aprender sobre Ti, ó Pai, Sua palavra pode ser transmitida, ó Deus, que o Senhor esteja guardando a Sua palavra nos nossos corações, ó Pai, esteja conosco, esteja nos preparando para o culto noturno, esteja com o pastor, com a família dele, ó Pai, e que nós possamos trabalhar, ó Pai, na Sua obra, ó Pai, fazendo a Sua vontade, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, em nome de Seu Filho amado Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Gente, Deus abençoe, tá? Muito obrigado, foi muito bom hoje. Até às 18 horas. Tchau, Mariana, João Orley, Marina, Vanusa, Oi, Joacir, Rodrigo, Karina, Beatriz, Lila, Paola, Sidney, Camila, Lucas, Lenita, Silvia, Naldo, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, sei lá. Tchau, Felipe. Tchau. Tchau. Gatos, Judite, Arnold. Não.